Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, segunda carta. Essas foram as cartas que nós estudamos ao longo do ano de 2016, nos domingos pela manhã. Primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 3, e você permanece com sua Bíblia aberta aí nesse texto, um pouquinho nós vamos utilizar essa série de mensagens baseadas nessas duas cartas. Nós chamamos de Renovando a Esperança. Paulo fala bastante da segunda vinda de Jesus, explicando, tirando dúvidas do seu povo. Esse foi um assunto que mexeu também com muitas pessoas aqui na igreja, quando nós pregamos mais sobre o texto que fala da segunda vinda, que fala do anticristo, que fala do fim dos tempos. Eu percebi assim a carência da igreja de entender esse assunto. Eu até pensei que nós poderíamos ter um domingo de manhã de perguntas e respostas, mas pensei melhor, e aí no início do ano que vem, lá para o mês de, não é tão no início, mas lá para o mês de maio, porque eu tenho algumas outras séries na frente, lá pelo mês de maio nós vamos trazer uma série só sobre a segunda vinda, e aí nós vamos trabalhar todo esse assunto em mais profundidade, tratando com a igreja sobre o Apocalipse, tá? Então, aguarde, nós vamos chegar lá. Hoje o tema, um cristão preguiçoso é um oxímoro. Vamos juntos? Um cristão preguiçoso é um oxímoro, não é? Aí o pessoal que está estudando agora no ensino médio sabe muito bem o que é um oxímoro, não é? Os nossos adolescentes, orem um de cada vez. O que é um oxímoro? Ok. Um oxímoro é uma combinação de palavras contraditórias, ligadas entre si, uma figura de linguagem. Agora ficou mais fácil, né? Não? É um falso paradoxo. É um falso paradoxo. É uma figura de linguagem em que ocorre um falso paradoxo. Apesar das palavras terem sentido contrário, a formulação faz sentido. Para ficar melhor, vou dar alguns exemplos do que é um oxímoro, não é? Muito bem. Um oxímoro, silêncio ensurdecedor. Você sabe o que é isso? Um silêncio ensurdecedor. É um lugar onde se faz tão silêncio que aquilo chega a perturbar você, né? Ensurdecer você. Se é silêncio, não pode ser ensurdecedor. Se é ensurdecedor, não pode ser silêncio. Mas quando a gente junta silêncio e ensurdecedor, faz sentido. Você entende o que está sendo transmitido. Isso é um oxímoro, né? Quase sempre é outro oxímoro. Quem nunca usou esse oxímoro?
Quem nunca usou, né? Ah, eu vou à igreja quase sempre os domingos pela manhã. Se é quase, não é sempre. Mas se é sempre, não é quase. Mas quando você diz quase sempre, faz sentido, não faz? Você entende? A pessoa vem, de vez em quando ela não vem, mas o certo é ela vir. Quase sempre ela vem. Outro, essa é uma aposta segura. Se é aposta, não é segura. Mas se é segura, não é aposta. Mas a gente entende quando se diz é uma aposta segura. Luminosa escuridão, isso eu encontrei numa poesia, né? Uma luminosa escuridão, uma escuridão que traz luz. Peraí, se é luminoso não pode ser escuro, se é escuro não pode ser luminoso. Mas quando a gente junta luminosa e escuridão, a gente entende o sentido, né? Ilustre desconhecido, já ouviu essa? É um ilustre desconhecido. Como assim? Se é ilustre, ele não é desconhecido, mas se é desconhecido, não pode ser ilustre. O que é um ilustre desconhecido? O ilustre desconhecido é o desconhecido famoso. Se é desconhecido, não pode ser famoso. Mas quando a gente diz ilustre desconhecido, a gente entende o que está sendo dito, não é? E esse aqui, gentileza cruel, é de uma gentileza cruel. Ele é tão gentil que a gentileza dele chega a doer. Mas se é gentil não pode ser cruel, se é cruel não pode ser gentil. Mas quando a gente fala gentileza cruel, você entendeu o que está sendo dito, né? Ele é tão cruel que chega a doer, né? E esse aqui, cristão preguiçoso, é um oxímoro, é um paradoxo. Se é cristão, não pode ser preguiçoso. Se é preguiçoso, não é cristão. Mas quando a gente diz cristão preguiçoso, você entendeu, você logo lembrou de alguém, não é verdade? E se não lembrou de alguém, talvez seja você o cristão preguiçoso. Trate de lembrar de alguém. Um cristão preguiçoso é um oxímoro. Agora você entendeu o que é oxímoro? Entendeu? Um cristão preguiçoso é um paradoxo, é um oxímoro. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é meramente uma coleção de histórias antigas, como Jonas e a baleia, Noé e a arca. Mas, queridos, aqueles de nós que de fato conhecem a Bíblia e amam a palavra de Deus, sabem que a Bíblia é muito mais do que um livro de histórias, muito mais. A Bíblia é um guia, é um manual muito prático para viver. Tudo o que você precisa saber sobre a vida, você encontra nessas páginas deste livro. Por exemplo, a nossa passagem de hoje fala sobre a importância do trabalho. Eu vou pregar sobre o trabalho hoje. Como a maioria de nós tem um emprego, ou já teve um, ou vai ter um emprego, eu acredito que esse texto é um conselho muito prático para você, porque em algum momento da sua vida, você provavelmente vai ter a experiência de se dedicar a um trabalho. Eu estou falando com todos, não há exceção aqui nesta manhã. Se você não tem um emprego, um trabalho, você terá. Se você não tem um trabalho fora de casa, você tem trabalho dentro de casa. Aliás, tenha cuidado na hora de formular o seu currículo, quando você correr atrás aí de emprego. Estudando sobre esse tema essa semana, eu encontrei algumas coisas bizarras que as pessoas colocam nos seus currículos. No campo objetivo profissional, o candidato escreveu: ficar rico. No campo estado civil, a pessoa escreveu: solteira e já fiquei para titia.
No campo referências, o profissional indicou a própria mãe, concorrendo a uma vaga de auxiliar administrativo. O candidato coloca no campo experiência: administro 24 grupos do WhatsApp. No endereço de e-mail, a pessoa fornece gato todo sexy, arroba. Esse, não é? Então vamos pensar em trabalho, irmãos. Vamos pensar em trabalho. O tema de 1ª e 2ª Tessalonicenses é que nós temos esperança em um mundo sem esperança. A nossa esperança é encontrada em Jesus Cristo, e especificamente Paulo encorajou os crentes lá de Tessalônica, ensinando sobre a volta de Jesus. Mas, aparentemente, havia alguns crentes que não perceberam, não pegaram a questão. Eles pensaram: bom, se Jesus vai voltar logo, se Jesus vai voltar e vai me levar logo para o céu, então a única coisa que eu tenho que fazer é esperar. Eu vou esperar. Eu não preciso nem trabalhar, porque Jesus vai voltar em breve. Olha, eles perderam o ponto. Eles não entenderam a questão. Então eles se tornaram cristãos preguiçosos. Preguiçosos. E isso é um oxímoro. Um cristão de verdade não pode ser uma pessoa preguiçosa. Não pode. Então Paulo concluiu a sua 2ª carta com algumas palavras fortes sobre os perigos da preguiça e o valor do trabalho duro. Vamos aí para o capítulo 3, versículos de 6 a 13. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Irmãos, desde o início, a igreja do Senhor sempre foi sensível aos necessitados, né? Às necessidades do faminto, dos pobres. Nós levamos muito a sério a passagem onde Jesus fala sobre alimentar os famintos, vestir o nu. Então ele diz assim, Mateus 25:40, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A gente leva a sério. Nós temos vários trabalhos na nossa igreja que ajudam o necessitado, ajudam o pobre, ajudam o faminto. Isso é sério, a igreja leva isso a sério. A primeira crise que houve na igreja cristã, lá em Jerusalém ainda, foi por causa de como a comida era distribuída para os pobres e viúvas. Então veja, desde o início, a igreja sempre foi um posto de ajuda aos famintos e os pobres. Mas aí surge um problema, quando há pessoas que podem trabalhar, mas elas optam por não trabalhar, porque elas sabem que podem obter uma ajuda da igreja. Isso é problemático. É esse o problema que Paulo está abordando nesse texto.
A igreja tinha o dever de cuidar dos seus membros, mas alguns desses membros tinham parado de trabalhar para esperar o retorno de Jesus. Só isso. Se tornaram um fardo para a igreja. Você sabe, desde os tempos do presidente Fernando Henrique Cardoso, o governo federal vem desenvolvendo programas de distribuição de renda. Isso não foi inventado pelo governo do PT. Já lá no Fernando Henrique já havia a distribuição de renda para as famílias mais necessitadas. Isso foi sendo ampliado para o que nós conhecemos hoje como Bolsa Família, não é? Mais de 15 milhões de brasileiros se valem dessa ajuda suplementar para compor a sua renda familiar. Isso é bom, isso é de grande apoio, mas nós também sabemos que isso gera distorções no comportamento de muitos, e também fraudes, e também injustiças. Todos nós concordamos que existem milhões de brasileiros que precisam de assistência social, claro, mas o sistema deixa brechas para o abuso. Tem gente abusando do Bolsa Família? Tem. Há tantos programas sociais que alguns brasileiros descobriram que eles podem se valer da assistência do governo, e isso se transformou em um incentivo a não trabalhar. O que eu penso é o seguinte: sempre que alguém recebe algo sem trabalhar, alguém tem que trabalhar para que isso seja possível. A pior coisa que pode acontecer a uma nação é uma multidão de pessoas ter a ideia que elas não têm que trabalhar porque alguém vai trabalhar para elas. E mais, uma outra multidão tem a ideia de que trabalham demais e ainda assim não conseguem desfrutar dos frutos do seu trabalho. É o que a gente está vivendo hoje. Uma multidão sendo assistida por uma outra multidão que trabalha demais e não goza dos frutos do seu trabalho. Por quê? Porque tem que sustentar os que não trabalham. Irmãos, vamos descompactar as ideias desse texto para a gente entender princípios sobre como os seguidores de Jesus devem ser trabalhadores diligentes, não cristãos preguiçosos. Em toda a igreja existe gente que se apoia nos programas assistenciais da igreja e deveriam trabalhar e não trabalham. Eu lembro da história de uma esposa que diz para o marido que está deitado no sofá assistindo sessão da tarde: como você pode ficar deitado aí e a nossa despensa não tem 1 grão de arroz? Ele disse: vou resolver o problema. Levantou, pegou a bicicleta, veio na segunda igreja, pegou uma cesta básica e voltou para casa. Me perdoe a palavra, vagabundo. Então a gente hoje faz uma triagem muito séria. Queremos continuar assistindo o necessitado, não dando guarida ao preguiçoso. Vamos pensar sobre trabalho? Primeira coisa que a gente encontra nesse texto: Deus valoriza o trabalho honesto. Paulo escreveu, versículo 8: trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. A gente sabe por Atos capítulo 18 que Paulo tinha uma habilidade profissional. Qual era a habilidade profissional de Paulo? Fazedor de tendas. Os crentes em Tessalônica eram pobres, então Paulo se estabeleceu ali e ele fazia o quê? Tendas, trabalhava fazendo tendas. Paulo mostrou o valor do bom trabalho duro. A maioria das pessoas que viviam lá no primeiro século pensava que o trabalho manual era indigno. Era uma cultura deles, achar que o trabalho manual era indigno.
os seus poetas, os seus filósofos, eles tinham uma visão distorcida do trabalho. Homero, um dos filósofos gregos, escreveu: os deuses odeiam os homens, e o modo como demonstraram seu ódio foi inventar o trabalho e punir os homens, fazendo-os trabalhar. Eles tinham um entendimento errado sobre o valor do trabalho. Eles pensavam que o trabalho duro significava estar abaixo da linha da honra. É por isso que eles tinham milhares de escravos para fazer o trabalho pesado. Irmãos, alguns cristãos ainda hoje veem o trabalho como um fardo horrível. Eles odeiam os seus empregos. De acordo com o Instituto Gallup de pesquisa, uma pesquisa mundial, foi realizada em maio de 2013, constatou que 72% das pessoas odeiam seus empregos. Desses 72%, 20% odeiam tanto o seu trabalho que elas estão dispostas a sabotar as suas empresas. Alguns cristãos desinformados acham que o trabalho duro fazia parte da maldição que Deus colocou na humanidade depois que Adão e Eva pecaram. Não é verdade. O trabalho não é a maldição colocada sobre o homem. A Bíblia deixa muito clara que Deus colocou Adão no jardim do Éden para trabalhar antes que ele pecasse. Está lá em Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. E para... o que é isso, irmãos? Trabalho. Deus colocou o homem num paraíso para ele trabalhar. Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Ele não amaldiçoou o trabalho. Deus amaldiçoou a terra. E a partir do pecado de Adão e Eva, a terra seria mais difícil de cuidar e cultivar, porque nasceria o quê? Espinhos. Seria um trabalho mais árduo. Agora haveria espinhos, cardos para limpar e cuidar das plantas. Haveria ervas daninhas que cresceriam e o trabalho se tornou mais penoso, exigiria mais esforço, suor no rosto deles. Porque na verdade, irmãos, o trabalho é bom. O trabalho é bom. Mas a razão pela qual o trabalho é muitas vezes penoso é porque a gente vive no mundo pecador. Aí o trabalho se torna penoso. Por toda a Bíblia, Deus recomenda o valor do trabalho. O 4º mandamento fala sobre ter um dia de descanso, mas às vezes nós perdemos o ponto do que nós devemos fazer nos outros 6 dias. Um dia de descanso para 6 dias de trabalho. Trabalho. Deus disse lá em Êxodo 20: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. É recomendação da Bíblia. Pare um dia, mas trabalhe 6. É o que a Bíblia diz. Deus diz que o trabalho é bom. É algo que nós devemos fazer 6 dias na semana. Ele não nos deu 4 dias de descanso por semana. Ele nos deu um dia. Embora essa mensagem seja um aviso contra a preguiça, todos nós sabemos que existem algumas pessoas que estão do lado oposto do espectro do preguiçoso. Tem o preguiçoso, né? O que não quer fazer nada. E tem o que a ciência hoje já chama de workaholics. O workaholics é o camarada que vive trabalhando o tempo todo. Então eu quero dar uma palavra de advertência também aos workaholics. De 7 dias na semana, você está pecando contra Deus. E você está pecando contra a sua família. E você está pecando contra o seu corpo.
Workaholics, cuidado! Deus projetou a humanidade para funcionar melhor com um equilíbrio de trabalho e descanso. Então leve a sério o seu dia de descanso. Você pode estar pensando que esta mensagem não é para você, porque você não tem um emprego. Mas tudo bem, você pode ser um estudante. Esse é o seu trabalho atual. Se você é dona de casa, tenho certeza que você está pensando que essa mensagem é para você sim. Porque você não trabalha fora, mas você trabalha dentro. E o trabalho de dentro nunca tem fim, não é verdade? Não é verdade? O trabalho de fora, quando chega às 5 horas da tarde, acabou. Mas o trabalho de dentro. Então, maridão, valorize a sua esposa. Você não trabalha, você depende de mim. Como ela não trabalha? Você chega em casa, sua roupa está passada, sua casa está limpa, seus filhos estão cuidados, a comidinha está pronta. Glória a Deus, né? Isso aconteceu como? Um anjo desceu do céu enquanto você trabalhava e fez o trabalho enquanto ela fazia as unhas. Porque ela ficou trabalhando dentro. Aí o maridão sai para trabalhar e ganha o dinheirinho dele, e ele diz assim: eu trabalhei para ganhar o meu dinheiro. E quem é que te deu suporte? E quem é que te deu o apoio para você sair despreocupadamente? E ela fez tudo mais para você sair despreocupadamente e trabalhar. Quando o marido trabalha fora e a esposa trabalha dentro, o salário que ele ganha no final do mês é dele e dela. Vamos acabar com esse negócio de meu dinheiro, o seu dinheiro. Isso aqui é o meu dinheiro, isso aqui é o seu dinheiro. Acabar com esse negócio. Os dois estão trabalhando, os dois estão somando, os dois estão correndo atrás. Você fora, ela dentro. Que negócio é esse do seu dinheiro? Bota o dinheiro na mão dela, ela vai administrar muito melhor do que você. Vai fazer muito melhor o serviço do que você está fazendo. Porque ela sabe quanto é que custa o feijão, ela sabe quanto é que custa o arroz, porque é ela que vai no mercado. Porque ela sabe quantos copos ela vai colocar na medida do arroz. Vamos parar com esse negócio, meu dinheiro, seu dinheiro. E para as mulheres que trabalham fora? Das 5 horas da tarde acabou o trabalho? Não, ela tem que ir para casa, ela tem que lavar, ela tem que passar, ela tem que preparar a janta. E o que você está fazendo? Assistindo o Jornal Nacional. Como é que é? A janta não vai sair? Não, trabalhei o dia inteiro. E ela também? Homem tem cada homem, irmãos. Posso falar no microfone isso não? Um lugar aqui em Itaperuna, vamos ver se eu consigo não identificar, né? Os camaradas tudo com gaiola de passarinho, um monte de homem entrando numa quadra, gaiola de passarinho. E pensando, o que esses caras fazem lá dentro? Meu passarinho, olha o meu aqui. Ah, legal, cara, que coisa linda. Meu Deus do céu, coisas estranhas acontecem. Deus valoriza o trabalho, gente. A Bíblia ensina o valor do trabalho bom, duro, honesto. O único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, irmãos. Entendeu? Sucesso vem antes de trabalho só no dicionário. Porque se você quer sucesso, primeiro tem que trabalhar. Thomas Edison, inventor da lâmpada e de milhares de outras coisas,
Ele dizia o seguinte: muitas vezes perdemos a oportunidade porque apenas vestimos o macacão e fingimos trabalhar, não é? Apenas vestimos o macacão e fingimos trabalhar. Segunda verdade que eu encontrei nesse texto é que a preguiça é contagiosa. Evite pessoas preguiçosas, evite, fuja delas, esse negócio pega. Paulo disse no versículo 6: nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Olha só, eu ia falar para você sobre os 5 sintomas da preguiça, mas eu estava com muita preguiça para pesquisar sobre isso. Que chato, não é? Que chato, não é? A gente pode rir de pessoas preguiçosas, mas veja bem, um cristão preguiçoso é uma contradição, uma contradição. Cristãos preguiçosos que viviam às custas dos crentes que trabalhavam em Tessalônica, motivaram Paulo a usar uma das suas palavras mais duras em todas as suas cartas. Paulo disse assim: nós lhes ordenamos. Não é sugestão, é ordem. É ordem. A palavra ordenar era usada quando um oficial militar dava as ordens à sua tropa. É ordem. Se afaste dessa turma. Sua ordem era se manter afastado de cada cristão que era ocioso, preguiçoso. Isso não é de maneira alguma desagradável ou antipático, não, fuja deles. Paulo estava fazendo uma pressão positiva sobre seus irmãos. A igreja era uma comunidade, uma grande família, mas aqueles que se recusavam a trabalhar estavam criando uma família disfuncional, doente. Paulo não disse para expulsá-los da igreja, não é isso. Ele apenas disse para ficar longe deles. E sabe qual é a razão? Se você passa muito tempo perto de pessoas preguiçosas, você vai pegar o que eles têm: preguiça. Preguiça é contagiosa, irmãos. Parte da natureza humana é que se você não fizer nada, você sempre vai na direção errada. Se você não fizer nada, você vai na direção errada. Você tem que se manter ativamente na direção certa. Isso é trabalho. Quando você para de fazer, você se desvia para o lado errado. A Bíblia diz: mente ociosa. A Bíblia não diz isso, mas vocês sabem, né? Mente ociosa é a oficina do diabo. Não está na Bíblia. Isso não aparece na Bíblia, mas há uma boa dose de verdade bíblica nessa afirmação, não é? A mente que estiver ocupada, trabalhando, não dá chance para o diabo enganá-lo. O trabalhador é um homem feliz, miserável é o ocioso. Na tradição católica, a preguiça é considerada como um dos 7 pecados mortais. O Dr. Charles Stanley, ele faz essa observação sobre a preguiça. Olha só: o trabalho não é uma maldição, mas um dom de Deus. O trabalhador que nunca demonstra esforço, energia ou entusiasmo não está vivendo a vida piedosa de Deus. A preguiça, dizia Charles Stanley, a preguiça é uma mina terrestre com o potencial de destruir tudo que somos e tudo que procuramos realizar neste mundo. A Bíblia tem vários e vários provérbios que falam dos perigos da preguiça. Por exemplo, Provérbios 10:4: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 19:15: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. O apóstolo escreveu que os cristãos preguiçosos eram uma dupla ameaça. Primeiro, eles não estavam ocupados. Ao invés, eles tinham se tornado intrometidos. O que é um intrometido?
é um fuxiqueiro, é um fofoqueiro, é um desordeiro, é um falador. Você conhece alguém assim? É porque ele tem muito tempo para ficar pensando sobre a vida dos outros. Mente ociosa. Aí começa a se intrometer na vida dos outros. Não foi o que Paulo disse aí? Né? É versículo 11. Ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Sabe aquele negócio chamado vida? Deus deu uma vida para cada um, para ninguém precisar se preocupar com a vida dos outros. Mas o ocioso tem tanto tempo livre, que ele começa a se meter na vida dos outros. Esse tipo de pessoa, Paulo disse, evite. A ordem para os cristãos preguiçosos foi direta. Paulo disse, vá trabalhar, ganhe o seu pão, porque se você não trabalhar, você não vai comer. Talvez a fome seria um bom incentivo, né? Para tirar o homem do ócio, para levá-lo ao trabalho. E finalmente, eu vi nesse texto mais uma verdade. A nossa excelência no trabalho deve ser um exemplo para os outros. Fazer um trabalho excelente, gente, trabalho bem feito. Paulo explicou porque fez tendas em Tessalônica. Ele disse no versículo 8 e 9, trabalhamos arduamente para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Ele estava tentando dar um bom exemplo de trabalho duro, um bom exemplo de trabalho duro. Como seguidores de Jesus Cristo, nós devemos ser o tipo de trabalhador e estudante, ou dona de casa, que servem como exemplo para os outros. Exemplo, você tem que ser exemplo lá no escritório, exemplo lá na loja, exemplo lá na obra, exemplo de trabalho. Eu tenho vontade, irmãos, de excluir o membro da igreja, excluir, eu quase nunca uso essa palavra, né? Mas a vontade é excluir mesmo o membro da igreja que trabalha num lugar e dá um péssimo exemplo de profissional, um péssimo exemplo. Para mim, ele está pecando duplamente. Ele peca no trabalho e ele peca contra a igreja dele. Aí, ó, é membro da segunda igreja, um preguiçoso. Aí, ó, é membro da segunda igreja, um profissional medíocre. Vontade, sabe, irmãos, sobe um negócio assim por dentro de mim, dá vontade de... Nós temos que ser exemplo, exemplo. Quando a gente colocar no currículo, né, não se coloca isso no currículo, mas se no nosso currículo estiver membro da segunda igreja, contrata, o cara é bom. Como é que você sabe? Membro da segunda igreja, o cara é bom. Você não vai se arrepender, contrata. Mas eu ouço dizer que os crentes são os piores funcionários que existem. É gente encrenqueira, é gente que bate no peito, eu quero meu direito. Já fiz a minha parte, agora é com vocês. Que coisa horrorosa. Paulo diz, olha, a gente trabalhou arduamente para que nos tornássemos modelo, para ser imitado. Eu aprendi, irmãos, desde cedo na minha vida. Meu pai me ensinou isso desde cedo. Meu pai é um homem trabalhador, tem 70 e tantos anos, não parou um dia de trabalhar na vida inteira dele. E se vale um trabalho feito, vale a pena fazer bem feito. Eu tento levar essa filosofia comigo por toda a minha vida, porque isso aí é um princípio bíblico. Se vale o trabalho feito, vale a pena ser bem feito, fazer bem feito. Paulo escreveu essas palavras sobre os cristãos que devem trabalhar. Ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. O seu trabalho ou a sua escola é a plataforma que Deus lhe deu para servi-lo, é o seu ministério, é a maneira de você glorificar a Deus no seu trabalho ou na sua escola. Sabe qual é a maneira?
é trabalhando nisso com todo o seu coração. Significa que você deve manter o entusiasmo no seu trabalho, ser um trabalhador entusiasmado. Quando é que acontece o happy hour? Quando é que acontece o happy hour? Quando é o happy hour? Sexta-feira, depois do expediente. O happy hour, essa expressão, né, hora feliz, é a hora depois do expediente de sexta-feira, porque na cabeça do homem, a filosofia é que o trabalho é a hora triste. Quando chega sexta-feira, véspera do final de semana, quando não tem trabalho, é o happy hour, é a hora feliz. Irmão, para o cristão, o happy hour tem que ser segunda-feira, 6 horas da manhã. Estou começando a minha semana, e vou começar bem. Meu happy hour. O camarada no domingo à noite já fica deprimido. Domingo à noite, meu Deus do céu, amanhã é segunda. Ah, meu Deus. É como o camarada, né? O camarada que estava reclamando com o outro. Essa rotina me mata. Levantar cedo, pegar o trem, pegar o ônibus, entrar naquele escritório, encarar aquela turma, horas e horas de trabalho, isso me mata. E o outro perguntou: cara, quanto tempo você está nessa? Vou começar segunda-feira. Manter o entusiasmo. Você sabe de onde vem a palavra entusiasmo? Enteos, em Deus. Entusiasmo vem do grego enteos, em Deus. Mantenha o entusiasmo no seu trabalho. Quanto mais em Deus você estiver, mais Deus estará em você. Então vai ser muito mais fácil demonstrar entusiasmo nas coisas da vida, até no seu trabalho. Seja honesto, numa escala de 1 a 10, quão entusiástico você está sobre o seu trabalho ou sobre a sua escola. Irmãos, o entusiasmo fará a diferença entre a mediocridade e a excelência. Mediocridade e excelência. O que faz a diferença é entusiasmo. Se você está fazendo o seu trabalho, ou se você está estudando para a aprovação de Jesus, você sempre fará mais do que o mínimo necessário. Por que você trabalha tanto assim? Seu patrão merece? O patrão não merece. Mas eu não trabalho para o meu patrão, eu trabalho para Jesus. O que eu faço para Jesus. Eu trabalho como se Jesus é que estivesse sentado na cadeira da presidência. Eu trabalho como se Jesus fosse o meu gerente. Eu trabalho como se Jesus fosse o dono dessa loja. Eu trabalho como se Jesus fosse o dono desse escritório. É por isso que eu trabalho com entusiasmo. No tempo de Jesus, a Bíblia é tão maravilhosa, irmãos. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente descobre como a Bíblia é perfeita. Nos tempos de Jesus, os judeus estavam sob o domínio dos romanos, você sabe disso, né? Um soldado romano, ele tinha a autoridade legal para exigir que qualquer judeu carregasse o seu equipamento por exatamente 1 milha. Qualquer soldado romano podia chamar um judeu: você aí, vem cá, carrega o meu equipamento. Mas a lei dizia que o judeu só tinha obrigação de carregar 1 milha. Os judeus odiavam fazer isso, odiavam. Eles iam contando amargamente cada passo que eles davam, carregando o equipamento do soldado romano. E quando eles chegavam exatamente a 1 milha, eles jogavam tudo no chão e diziam com desgosto: aí está, já fiz a minha parte, agora não me incomode mais. Mas o que Jesus requer dos seus discípulos?
dos seus seguidores. O que Jesus requer, irmãos? Caminhe a segunda milha. É por isso que Jesus ensinou sobre a segunda milha. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Olha, um soldado romano não esqueceria tão cedo aquela pessoa que alegremente carregasse o equipamento a segunda milha. Você é cristão. Você é um trabalhador de uma milha. Você é um estudante de uma milha. Você faz apenas o mínimo esperado, ou você segue pela segunda milha e você deixa uma marca de excelência no seu trabalho. Queridos, as pessoas sempre vão se lembrar da segunda milha do seu trabalho. As pessoas de segunda milha é que se destacam sempre. As pessoas da segunda milha. Hoje a gente liga para a farmácia e a farmácia manda o remédio em casa, né? É comum nos nossos dias. Mas em 1920, isso não existia, né? Então olha, lá em Chicago, nos Estados Unidos, um farmacêutico comprou uma farmácia e ele estava entediado com o seu trabalho. Ele começou a pensar e sonhar: como é que eu posso tornar o meu trabalho mais empolgante? Foi no período que as pessoas estavam começando a comprar remédio por telefone. Por isso esse homem decidiu desafiar a si mesmo e tornar o seu trabalho mais empolgante. O que ele inventou? Ele decidiu ver o quão rápido eles poderiam entregar uma compra feita por telefone. Então olha só o que eles fizeram. Quando alguém ligava, ele repetia o pedido da pessoa em voz alta. Ah, você quer Novalgina? Ah, tá. Onde é que você mora? Ah, você mora na rua Antônio Olivier, número 80. Ah, na cidade... Enquanto ele falava isso, né, o seu assistente anotava o pedido, corria na prateleira, pegava a Novalgina, entrava no carro que já tinha um chofer, um motorista esperando, né, e partia para a cidade nova. Vamos colocar aí entre, né? Partia para a cidade nova. E ele continuava no telefone, segurando a pessoa no telefone. Segurando a pessoa no telefone. Ah, sim, mas você quer Novalgina para quê? Né? Ah, sim, um ótimo remédio para febre, né? Ótimo, sim, é recomendado, sim. Né? Olha, você vai tomar desse jeito, assim, direitinho. Ele vem enrolando a pessoa, né? Daqui a pouco a pessoa dizia assim: ah, eu tenho que desligar porque estão tocando aqui a campainha. E a pessoa ia, e era Novalgina chegando. A pessoa ficava assim: meu Deus, o que é isso? Já estão entregando. Isso foi se tornando famoso na cidade, né? Claro, a maioria dos seus clientes moravam ao redor da sua farmácia, mas isso foi se tornando famoso na cidade, e ele foi crescendo, né? Esse sistema de entrega imediata, e isso foi crescendo. Em alguns anos ele já tinha uma cadeia de lojas, e pasmem, hoje existem mais de 8.000 lojas por causa deste homem que decidiu andar a segunda milha. O nome desse homem é Charles Walgreen. Isso lá nos Estados Unidos é famosíssimo. Walgreen, a rede Walgreen de farmácia. E sabe por que ele fez isso? Porque ele era um crente, membro da primeira igreja metodista no centro de Chicago. Ele e a sua família eram de Deus, e eles levaram a sério o seu trabalho. Querido, a melhor maneira de mostrar excelência em seu trabalho é imaginar Jesus como seu chefe. Seu chefe. Paulo escreveu isso num contexto do seu trabalho diário. Seu trabalho diário, você está servindo a Jesus. Como seria diferente se amanhã você se levantasse
para trabalhar ou para estudar, e você dissesse: Jesus, hoje eu estou trabalhando para você. Eu vou fazer o meu trabalho, os meus estudos, com a sensação que você é o único que eu espero agradar. Meu querido, Deus se importa com todas as áreas da sua vida, todas as áreas. Ele se preocupa com a sua vida familiar, escolar, profissional. Seu trabalho é importante para Deus. Seu trabalho é importante para Deus. Há um grande valor no trabalho honesto, duro. A preguiça é uma mina terrestre que explode você e todos que estão ao seu redor. Zig Ziglar, um escritor americano, ele amava o Senhor. Ele contava uma história a respeito de um casal perdido numa estrada. Eles avistaram um fazendeiro, então eles pararam o carro para pedir informações ao fazendeiro. O homem disse: Senhor, você poderia me dizer onde esse caminho nos levará? E o velho fazendeiro, na sua sabedoria simples, respondeu com brilho nos olhos: Filho, essa estrada vai levá-lo a qualquer parte do mundo que você quiser ir. Basta seguir em frente na direção certa. Meu querido, a vida é toda a respeito da viagem, não apenas do destino. Viagem. Você está indo na direção certa? A vida pode levar você a qualquer lugar que você quiser, desde que você esteja na direção certa. Ponta a sua vida para a direção certa. Acaba com esse negócio de que, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Se você não está feliz no seu trabalho, tenha a coragem de mudar. Parece cruel isso, não é? Mas eu preciso dizer isso para você. Você não está feliz fazendo o que você faz? Então tenha a coragem de mudar. Monte um plano para você mudar. Mudar de trabalho. Sai do seu trabalho. Monte um plano para você fazer o que você gosta. Senão, amanhã se levante e vai trabalhar com todo o entusiasmo possível. E você vai transformar o seu ambiente de trabalho num lugar gostoso de se estar. Tão gostoso que você vai esperar pela segunda-feira com mais alegria. Happy hour não vai ser sexta-feira depois do expediente. Happy hour vai ser a hora que você se levantar para ir trabalhar. Estou indo para o meu trabalho. Graças a Deus, eu tenho um trabalho. Graças a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, a gente quer te exaltar, te louvar, porque temos um trabalho. Muito, muito, muito obrigado. Que os preguiçosos acordem desse sono diabólico e aprendam o valor do trabalho duro, mas feito com entusiasmo e feito para ti, em nome de Jesus.